Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Olá, queridos, a paz do Senhor. Me chamo Paulo Roberto Júnior, tem uma palavra de Deus para você, mas antes eu vou pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu like, para que a gente possa alcançar mais irmãos. A nossa mensagem de hoje está em Isaías, no capítulo 59, a partir do versículo 1, que diz assim: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido tampado para que não posso ouvir, mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Aqui no versículo 1 diz que o Senhor está pronto para nos ouvir, pronto para nos socorrer. Mas o versículo seguinte diz que o que muitas vezes nos impede de acessar o socorro de Deus, como as bênçãos que Deus tem para a nossa vida, é justamente o pecado. É claro que o apóstolo Paulo ele diz que o amor de Deus é maior do que tudo, inclusive maior que o pecado. Mas é necessário a gente reconhecer que o pecado é um problema. Paulo também escreve aos Romanos falando que o salário do pecado é a morte. Ou seja, o pecado é como uma barreira que nos impede de buscar o Senhor. E o que nós precisamos fazer quando nós erramos? Nós chegarmos diante do Senhor e confessarmos aquilo que nós fizemos de errado. Até mesmo porque, quando nós não fazemos isso, é como se ficasse uma legalidade aberta para o inimigo agir e, além disso, nós nos distanciamos da presença de Deus. Eu, particularmente, costumo dizer que Deus não abandona ninguém, até mesmo porque a própria palavra dele diz isso. Mas a palavra do Senhor diz que o pecado nos afasta dele, ou seja, Deus não muda, quem muda somos nós. Somos nós que mudamos, somos nós que saímos do caminho quando nós erramos. Então o versículo 1 diz que Deus está pronto para socorrer, Deus está pronto para ouvir, a sua mão não está encolhida, o seu ouvido não está tampado, mas os nossos pecados acabam nos afastando do Senhor, de viver as suas promessas, de viver as bênçãos que ele tem para nós e além disso acaba também nos impedindo de acessar esse lugar de socorro, esse lugar de estrutura que só em Deus nós encontramos. Aqui em Salmos, no capítulo 32, no versículo 3, o salmista diz assim: Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos, pelo bramido em todo dia. Aqui o salmista está falando o seguinte: enquanto ele se calou, ele perdeu a sua estrutura. Ou seja, ele entendia que existia alguma coisa errada nele, que ele precisava confessar ao Senhor. Mas enquanto ele encobria, ele escondia, a vida dele não tinha uma mudança. Então ele diz o seguinte: aqui ele fala da importância de nós confessarmos o nosso erro e abandonarmos. Enquanto ele se calou, ele disse: envelheceram os meus ossos. Não se cale diante de um erro que você cometeu. Se coloque diante de Deus, confesse, abandone. Coloque diante de Deus a sua vida. Não permita que o erro venha te afastar do Senhor. Quantas pessoas que estão afastadas de Deus justamente porque falta coragem, né? Falta atitude de se aproximar do Senhor, confessar o erro e a atitude também de abandonar. E muitos vão, como diz um ditado, vai empurrando com a barriga. E o problema disso é que ela vai se afastando do Senhor. Ela vai se afastando da presença de Deus. E na medida que nós nos afastamos da presença do nosso Senhor, as coisas começam a desandar, as coisas começam a dar errado. E é nesse momento também, como eu falei no início do vídeo, que uma legalidade fica e o inimigo se aproveita. Então é necessário a gente confessar, é necessário a gente buscar essa cura no Senhor. E o caminho para isso é o arrependimento. Aqui no versículo 5 diz assim: Confessei-te o meu pecado e a minha maldade, não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a maldade do meu pecado. Então ele diz o seguinte: confessei o meu pecado. Ou seja, quando nós chegamos diante do Senhor e nós confessamos o nosso erro, além de nós recebermos um alívio no nosso coração, né, aquele peso, além do peso sair dos nossos ombros, a gente sentir um alívio no nosso coração, nós somos perdoados imediatamente. Alguém certa vez perguntou qual o melhor momento de pedir perdão a Deus. O melhor momento de pedir perdão a Deus é 1 segundo depois que a gente errou, depois que a gente pecou. Ou seja, falhou, errou, peça perdão ao Senhor. Não permita que esse pecado te afaste do Senhor. Confesse, abandone, com certeza você vai alcançar misericórdia. Vamos orar? Pai querido, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos por essa palavra e queremos nesse momento, Senhor, pedir perdão a Ti. Perdão pelos nossos pecados conscientes, nossos pecados através das nossas atitudes, de palavras, pensamentos. Meu Pai, nós sabemos que o Senhor é rico em misericórdia, a Tua graça que nos sustenta e nós queremos nesse momento, depois de ouvir a Tua palavra, Senhor, confessar, meu Pai, tudo aquilo que esteja desagradando o Senhor. Nós não queremos perder a Tua presença, por isso nós pedimos a Tua misericórdia, a Tua graça, o Teu perdão e pedimos ao Senhor que nos ajude a andar por um caminho reto, um caminho santo e esse caminho é Jesus. Sustenta os nossos passos para que nós possamos andar em santidade, para que nós possamos andar em concordância com a Tua palavra. É o que nós pedimos ao Senhor no nome de Jesus. Queridos, nós vamos ficando por aqui. Mais uma vez peço para você
você se inscrever no canal, deixar o seu like. Se puder, envie esse vídeo para alguém. Tenho certeza que essa palavra vai falar o coração dessa pessoa como falou com você. Deus abençoe. Até a próxima.